Salve pessoal, eu vou passar aqui umas dicas práticas para vocês sobre improvisação musical, incluindo também alguns insights muito interessantes. Essas dicas são para iniciantes, elas preparam para você fazer uma improvisação melhor, mas elas também servem para músicos de nível intermediário, quem sabe até avançado que não tem ouvido falar disso ainda. Então eu não vou estar falando aqui sobre técnicas muito específicas, assim, onde que você coloca o dedo aqui. Vão ser dicas gerais sobre o seu comportamento, até mesmo a sua psicologia, como pensar, como fazer improvisação musical. E fica comigo porque no final do vídeo eu vou dar uma dica que é bem controversa e que muita gente entende errado. Você precisa ter um acúmulo de horas ouvindo música para você poder fazer música, né? Só vai sair aquilo que entra. Você só consegue expressar aquilo que você acumulou. Então, se você quer tocar bem e quer improvisar bem, você tem que ouvir muito e ouvir bem. Mas não é ouvir qualquer coisa, tá, gente? É ouvir música no estilo musical que te agrada, ou os estilos você pode, é óbvio que você pode misturar também, mas você tem que ouvir coisas específicas. Se eu gosto de blues, eu deveria ouvir muito blues. Esse é o passo mais fácil. É extremamente negligenciado porque é tão fácil. É uma pesquisa que a gente faz de ouvido e você está ensinando o seu ouvido a se acostumar com aquelas notas, com aquelas escalas e harmonias que são do estilo da sua preferência. Falando de uma forma mais acadêmica, como no caso da linguagem, para música você precisa de muito input. Esse termo em inglês que significa simplesmente um dado externo. O input aqui no caso é auditivo, então você precisa de muito tempo ouvindo coisas diferentes, mas de um mesmo estilo ou gênero. O que é interessante que acontece é que quando você tem input suficiente e do tipo certo, o seu cérebro assimila aquilo que você quer fazer e é como se você tivesse agora um software, como se tivesse um programa que simplesmente executa as coisas que você quer. Agora não é qualquer audição, precisa ser deliberada, precisa ser prática de audição. Você precisa treinar tá ouvindo, então é como fazer uma investigação. Quando eu ouço, às vezes eu quero ouvir só o baixo da música, tenho que isolar o contrabaixo, às vezes quero ouvir de uma forma global, ouço várias vezes, de novo e de novo, às vezes porque eu quero captar um detalhe. Mesmo que eu esteja relaxado ouvindo, eu me deixo entrar na experiência da música. É esse tipo de audição que eu tô falando aqui. Não é colocar a música e fazer outra coisa, e varrer a casa, lavar a louça enquanto tá tocando. Não é esse tipo de audição. É focada, audição focada na música. Segunda dica, treinar rítmica. Olha, isso é fundamental, eu queria poder enfatizar um pouco mais. E não é só para percussionistas e bateristas. Estudar rítmica é para todos os músicos e é algo muito, muito fundamental mesmo. E lógico que vai ser fundamental para boa improvisação também. Saber manter o tempo da música estável, como num compasso, é fundamental, porque boa parte da música que a gente ouve está baseada num padrão regular de repetição de tempo. Existe um conceito que a gente chama de pulsação, e ela está sempre ali, batendo igualzinho. Pulsação regular. Nem tudo é regular, mas boa parte do que a gente ouve é. É esse pulso, inclusive, que o metrônomo marca. Então, se vocês ainda não conhecem o nosso amigo metrônomo, por favor, não tenham medo dele. Ele não vai assim te colocar no grid, digamos assim, ele não vai te encaixar, ele vai te dar uma poderosa habilidade como músico, que é de tentar aprender a manter o tempo. Nesse beat regular, você pode sim encaixar qualquer coisa. Então pode ser, eu posso pensar no tempo em 2. Pá, 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 pá. Posso pensar no tempo em 3. Tarará, tará, tarará, tará, tarará, tará, tá, tá, tá. Seja criativo com o metrônomo. Se o metrônomo está marcando esse tempo, você pode muito bem, se você tem um instrumento melódico, colocar suas notas aqui. Pá, pum, tchim, tom, tá, tom, tom. Ou seja, no contratempo com relação a esse tempo. Tá, 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 tum. Seja criativo, explore o tempo por todas as vias possíveis. O objetivo aqui é sentir o ritmo da música. Então, movimento corporal é importante também. Não simplesmente coloca ali o teu metrônomo e começa a tocar. Presta atenção. Brinca dessa forma que você vai se dar muito bem. Dica 3. Cantar as notas da escala. Essa é uma dica para quem toca instrumento harmônico melódico. Como vocês sabem, muito da música é baseado em escalas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Mas qual escala que nós devemos cantar se a gente quer melhorar
improvisação? Pois então, depende totalmente do estilo que você quer tocar. São várias escalas possíveis e aqui nessa dica eu vou focar só na escala diatônica de 7 notas, que é o nosso Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si do Ocidente. Poderia muito bem ser a escala pentatônica, especialmente a pentatônica blues, que tem muita música baseada nisso, modos, escala menor harmônica, etc e etc. Realmente depende se o estilo que você está interessado tá usando essa escala. Agora, por que cantar as escalas se você toca guitarra ou toca um instrumento e você não canta? Porque para improvisar com fluência é exigido que você toque com Intenção. ou seja, que você não esteja ali boiando no meio da improvisação, nem fazendo qualquer coisa e nem desligado. Que você esteja focado e com a Intenção. de tocar exatamente aquilo que você está tocando. Você realiza essa imagem mental por meio do teu instrumento, mas você não vira um escravo do seu instrumento e daquilo que as suas mãos estão acostumadas a fazer. Você primeiro imagina, então você toca. Senão a gente se perde na improvisação. A gente começa a tocar uma coisa e não está mais prestando atenção naquilo que a gente está tocando. Daqui a pouco vai ver, a sua mão já está fazendo coisas que você não entende, você erra e já às vezes não consegue recuperar. A parte física, a parte mecânica e visual dos instrumentos musicais, ela funciona como uma espécie de um atalho. Ela é um suporte ali externo para te ensinar a teoria musical. Veja o piano, por exemplo, a diferença entre teclas brancas e teclas pretas. É bastante evidente que a gente consegue se apoiar nessas ideias visuais ou mesmo tácteis para conseguir se localizar na música. Mas daí qual o problema disso? O problema é que às vezes a gente, principalmente os iniciantes, né, se baseando muito nesse feedback visual e táctil que dá, por exemplo, o violão, acabam fazendo coisas que ficam mecanizadas. As pessoas ficam meio que viciadas em fazer um mesmo exercício técnico, puramente técnico, e a mão aprende aquilo, não para mais de fazer aquilo, é fácil para a mão fazer aquilo, mas não tem intenção. Já a nossa voz, por ser parte meio que interna do nosso corpo, o mecanismo da voz está aqui dentro. Ó. Você tem a laringe, ela está presa aqui dentro e você não consegue simplesmente abrir e ver as pregas vocais ali fazendo tensão. O mecanismo do teu pulmão empurrando o ar para fora, o tamanho dessas cavidades aqui, cavidade nasal, cavidade oral, o que você está fazendo ali atrás, coisas de técnica vocal, a gente não consegue visualizar essas coisas. Então é realmente complicado, a voz trabalha de um jeito diferente de outros instrumentos musicais, você sente ela de um jeito diferente. E esse é o ponto para mim, como ela não tem esse suporte assim tão físico, externo, que você pode mexer, você é obrigado a imaginar o que você vai cantar. Se você vai cantar de todo, você tem que dar uma imaginada, você tem que ir com uma certa intenção. Então é um excelente instrumento que todos nós temos, todos nós podemos usar para aprender a se conectar com essa coisa de imaginar o que a gente vai tocar, ter uma intenção de tocar uma coisa e não simplesmente sair fazendo nota. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiro, se você não sabe cantar, se você é muito inseguro para afinar, você vai precisar sim da ajuda de um instrumento como esse. No caso eu toco violão, é mais fácil, mas pode ser um teclado, pode ser talvez algum aplicativo que te dê notas, que você possa mexer nas notas. É só para ter o suporte das notas, então você... Você consegue cantar e imitar as notas. Esse é o primeiro passo para você que ainda não está seguro nisso. Lembra que não é para cantar bem, tá, pessoal? A gente não quer ser vocalista, a gente só quer usar a nossa voz para ter mais intenção na hora de tocar. Primeiro eu tô cantando as notas. Mas depois eu não vou mais precisar cantar. Mas eu tô intuindo aquilo, eu tô tendo intenção de fazer isso. Eu poderia, é quase como se estivesse cantando. Olha só, depois você pode até usar um drone. Pra quem não sabe o que é drone, é só uma nota longa parada, tipo... Assim, tem no YouTube bastante vídeos desses, é só procurar lá drone em Mi, drone em Lá, nas notas musicais no caso, e canta em cima daquele drone também. Por exemplo, digamos que eu tô com essa nota aqui, uma nota parada. Encontro a nota, e começo a cantar lentamente, tentando achar alguma nota que eu sinta que está dentro da escala diatônica. Lá, 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 lá,
acostuma com isso. Faz esse tipo de coisa como uma dieta, assim, você faz todos os dias esse tipo de exercício até entrar no cérebro. E daí você começa a entender melhor o que é a sensação de uma escala diatônica e começa a ter mais intenção. Quando você for tocar, pensa que você está cantando. Quarta dica, pensar em frases. Como assim? Não estou falando de linguagem, embora tenha tudo a ver com linguagem, com frase de português. Não, são frases musicais, são pequenos pedaços de unidades onde tem várias notas e faz sentido junto. Por exemplo, parará pam pam param pam. Entende? Ela foi, começou e terminou. Parará pam pam param pam. Acabou. Isso é uma frase, uma pequena frase. Dan, 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 dan. Isso pode ser um pedaço. Dan, 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 dan. Isso é um outro pedacinho. Entende? Dá pra pensar com dois pedaços que estão se comunicando. De um jeito ou de outro, você está pensando em unidades que fazem sentido. Não é só soltar nota por aí. A gente que estuda violão, às vezes costuma fazer muito coisa desse tipo. Faz bastante isso, só sobe e desce. Faz padrões, esse tipo de coisa. E isso às vezes é usado em algumas músicas, de fato aparece. Assim como os arpejos. Às vezes aparecem em algumas músicas. Mas o que você mais ouve não é isso. O que você mais ouve são frases mesmo. Consegue perceber a diferença nessa organização de pensamento musical? É muito diferente tocar escalas, fazer arpejos, treinar de forma técnica e construir um pequeno pedaço de melodia, que é uma frase. E vale tanto frase assim, melódica, como eu fiz, como frase só rítmica, caso você seja percussionista, por exemplo. Dá pra pensar, isso é uma frase. Ta, tac, 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 tarac, tac, pum. Início e fim. Pode ser uma chamada também. Pará, pará, tá. E daí outra pessoa faz outra coisa, por exemplo. Quais frases que você tem que aprender então? Depende totalmente do estilo. Você só vai conseguir improvisar naquilo que você tem muito input, muita assimilação. E cada estilo musical, jazz, rock, blues, outros tipos de música, reggaeton, qualquer coisa que você imaginar, é um mundo. Tem muita coisa ali dentro que é muito específica. O jeito que eles tocam, o jeito que eles se mexem, o jeito que eles groovam. As frases são outras. Você tocar e improvisar como eles é você de vez em quando tocar aquelas frases que eles também tocam, eles sendo os músicos que tocam aquele estilo. Por exemplo, até num estilo mais clássico, eu sei que tem um certo movimento. Quem ouvir isso já sabe para onde é que eu tô indo. Eu tava num acorde aqui, ele virou um acorde com sétima e eu vou cair aqui nesse acorde. Então, por que as pessoas reconhecem? Porque isso se repetiu muitas e muitas vezes. Muitas pessoas fizeram isso muitas vezes, ao ponto de saturar. Isso que é conhecer as frases do seu estilo. Tudo depende do estilo. Se a sua música é tonal, como esse exemplo de frase que eu dei agora, tudo vai depender de progressões de acordes. Tipo, tem um acorde, troca para outro acorde e está preparando qual outro acorde e o seu improviso tem que de alguma maneira absorver essa ideia. As frases que as pessoas costumam tocar absorvem isso. Se o estilo que você quer tocar ele é modal, ele não é tonal, é uma outra organização. Algumas pessoas vão dizer que é mais simples em certos aspectos, mas pode ser mais complexo em outros também. Como fazer isso? Improvisa sozinho. Coloca aquele beat de novo, ou coloca alguma base. Pode ser uma base de harmonia que você acha no YouTube e tenta criar uma frase. Isso não precisa ser uma improvisação boa, nem bonita, nem nada desse tipo. É só tenta criar uma frasezinha, depois tenta criar outra e tenta conectar elas. Não foca nos erros, pessoal. Deixa o erro passar, porque se você se focar em parar de tocar toda vez que você erra, você está travando o seu fluxo de improvisação. Então, tem momento para trabalhar nos erros, mas não é no momento da improvisação. Você trabalha nos erros em outro período. Quando você diz eu vou improvisar, deixa o erro passar. Agora sim, finalmente eu vou dar aquela dica extra que eu disse que é controversa e muita gente não percebe o que quer dizer. Dica 5. Calma, não é bem isso.
Lembra que eu disse que para tocar bem você tem que tocar com consciência, com intenção, até antecipando as coisas? Para muita gente isso é pensar. Então, o que significa realmente essa coisa que muita gente já ouviu falar aí? E não pensa, deixa fluir, improvisação, etc. Primeiro de tudo, não pense não é um convite para você ser irracional ou para você não tá nem aí pro que tá acontecendo, pra qualidade da música que você tá fazendo, etc. Nada disso. É simples. Não pense significa apenas não antecipe demais. É uma dica psicológica. A gente realmente antecipa tudo que a gente faz quando a gente tá fazendo música, mas essa antecipação às vezes no meio de um improviso que tá fluindo, ela quase não é uma antecipação. Você quase que tá pensando e produzindo ao mesmo tempo. Você tá imaginando a forma da música e ela já tá saindo de você. A gente antecipa talvez 1, 2, 3 segundos, meio segundo, quase 0 segundos. Entende? Então, falar que você antecipa e que você estuda muito para fazer aquela improvisação, isso às vezes dá a impressão de que no momento que tá fluindo a pessoa tá fazendo cálculo mental. E não tá. E tem gente que quer fazer cálculo mental para lidar com a improvisação. Isso é outro momento. Você tem que treinar. O teu cálculo mental é num outro momento. Lida com os teus problemas no outro momento e chega pronto para a improvisação para você se liberar numa espécie de estado de fluxo, para você poder fluir. O improviso ele precisa ser decidido no momento da ação, no instante presente e não antes. Ainda que esse instante presente tenha camadas, então eu estou antecipando, mas isso não quer dizer que eu saí do instante presente. Não pensar é não sair do instante presente, porque isso traz insegurança e insegurança faz você tocar de forma rígida e dura. E daí soa mal mesmo. Para improvisar bem, você tem que conseguir sentir a música e tem que conseguir fluir na improvisação. Você tem que conseguir se divertir com ela. Senão simplesmente não sai. Tem algo que está faltando. De novo, se você relaxa também você comete erros, mas faz parte disso. Especialmente para você que é iniciante. Não tenha medo dos erros mesmo. Erra mesmo. Erra mesmo, na cara dura e segue adiante. Os erros vão diminuir em algum momento. É preciso aceitar que a sua improvisação não é perfeita para que você se divirta com ela. E esse se divertir com ela é muito importante para você improvisar bem. E se você se aprofunda nessa sensação, é possível que você entre mesmo num estado de fluxo, no qual até o seu ego, a sensação do eu, por alguns momentos, deixa de existir e você está ali concentrado na música. Não é irracional. Você está concentrado na música, mas outras coisas somem. Isso de fato é um verdadeiro estado alterado de consciência. E eu convido vocês todos que não sentiram isso ainda a tentar assimilar isso. Com muito estudo, é verdade, mas tem outras coisas na improvisação que não é só estudo. É muito mais do que técnica. E é o que eu quis trazer aqui com ideias de até dicas psicológicas, de comportamento, como pensar. Isso tudo é muito importante para improvisação também. Só de estar nesse estado te traz fluência, te traz motivação para continuar estudando improvisação. Foi assim pelo menos comigo. O prazer de estar nesse estado de consciência é que me faz querer estudar cada vez mais improvisação e desenvolver cada vez mais. Não é me mostrar na frente dos outros. É de fato, é explorar a realidade musical. Vale a pena. Vale a pena. É isso, pessoal. Por favor, mandem os seus comentários com as suas dúvidas. Quais outras dicas você acha que eu poderia ter dado aqui? Quais dicas você daria para quem está começando a improvisar? Deixa aqui num comentário para mim, fazendo favor. Vai ser muito útil, agradável e eu vou gostar muito de ler. E se você é iniciante, também deixa suas sugestões, tenta fazer essas dicas e me diz depois como é que você se saiu. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aquele like. E valeu, até a próxima. Serafim saindo fora. Falou!